a nossa live em que vou falar das oportunidades para quem quer trabalhar na área da LGPD, quem quer trabalhar com proteção de dados, quem quer atuar na área. E por que a ideia dessa live surgiu? Porque eu muito ouvi lá no meu início e venho conversando ao longo desse tempo com as minhas consulentes, com as pessoas que eu conheço, elas vão me falando, as pessoas que eu conheço que querem trabalhar, né, na área da LGPD, que querem atuar com a LGPD, uma das dores delas, uma das reclamações delas é justamente relacionada às oportunidades que existem na área. Por quê? Porque muitas vezes elas são desencorajadas, as pessoas chegam para elas e falam: LGPD é modinha, não tem oportunidade para trabalhar com LGPD. Quem quer trabalhar com LGPD, quem quer trabalhar com proteção de dados, não vai ganhar dinheiro, porque ou é um mercado saturado ou é um mercado que não pegou. E hoje eu estou aqui para apresentar as oportunidades para quem quer trabalhar com LGPD. Eu listei aqui previamente, para não esquecer de algumas. Deram 9 oportunidades que eu consegui tirar aqui em 5 minutos, que eu sentei aqui para listar. Eu consegui tirar 9 oportunidades na área, algumas sendo destrinchadas em várias. Então, assim, existem várias oportunidades. E oportunidade é aquela coisa, você tem que estar pronto para essas oportunidades, você tem que estar preparado, você tem que estar estudando, você tem que estar atualizado, acompanhando a tendência. Então, assim, a oportunidade existe. Existe sim, e eu vou te provar que existe. Mas precisamos da contrapartida. Você precisa fazer a sua parte. Então, são os dois lados que têm que agir, mas oportunidade existe sim. E, obviamente, eu vou começar com a primeira, que assim, que é o que que todo mundo ouve, que a gente ouve quando começa a estudar LGPD, que começa a estudar a proteção de dados, que é como consultor de proteção de dados, consultor de LGPD. E o que é o consultor de LGPD? O consultor de LGPD é o profissional que leva a empresa do estado de desconformidade com a LGPD para um estado de conformidade com a LGPD. Então, ele prepara a empresa ali e torna a empresa adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você pode ser consultor que vai implementar um programa completo de LGPD na empresa, então vai pegar a empresa no estado de desconformidade e levar a empresa para um estado de total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou você pode ser um consultor por fases, que você é contratado de acordo com as necessidades da empresa. Então, muitas vezes, a empresa vai te procurar porque ela precisa de uma política de privacidade. Então, ela quer somente a conformidade relacionada a essa política de privacidade. Outras vezes, a empresa vai te procurar porque ela quer um contrato de trabalho adequado ao LGPD. Então, essa vai ser a demanda da empresa, essa vai ser a necessidade dela, e você ali vai atuar como consultor de LGPD, consultor de proteção de dados, para atender essa necessidade. Outra possibilidade que também existe, sendo consultor de proteção de dados, sendo consultor de LGPD. Você pode prestar um serviço completo, uma adequação completa, e aí o produto é adequação completa à LGPD. Ou você pode também ser um consultor contratado mensal, por um valor mensal, estipulado mensalmente, contratado por horas ali, então às vezes estipula 10, 20 horas mensais, e aí por mês, durante um período de um ano, por exemplo, aqui eu estou dando só exemplos, tá? Mas às vezes durante um ano, com 20 horas mensais, você vai levando a empresa ali à adequação LGPD. Então você pode ser contratado pelo pacote completo, quero contratar minha empresa, quero contratar você para adequar a minha empresa completa e aí paga o pacotão, ou então você pode ser um consultor ali mensal, que vai tendo uns serviços mensais que vão chegando as demandas para você mensal e você vai adequando aos poucos. Então, existem todas essas possibilidades para você trabalhar como consultor de proteção de dados. E é a área que eu iniciei ali na LGPD, foi o serviço que eu comecei prestando, e é uma área que tem bastante demanda. Por quê? Porque a maioria das empresas não estão adequadas à LGPD. É só você olhar para um lado, você olhar as empresas que você conhece e você parar para pensar qual empresa está adequada à LGPD e quais empresas não estão adequadas à LGPD de fato, estão ali, na realidade, adequadas à LGPD. Quando a gente olha para o todo, a maioria não está adequada, está precisando de uma adequação. Então, a maioria está precisando de um consultor de proteção de dados. O que muitas vezes a gente tem que saber é como chegar, como abordar essa empresa e como ali oferecer o serviço que ela precisa. Mas as empresas precisam dos consultores de proteção de dados. Então, primeiro ponto, primeira oportunidade que eu quis falar
é a do consultor de LGPD, que é a mais conhecida, e destrinchei ela em duas, que você pode ser completo ou por fase. A terceira oportunidade seria você ser contratado para adotar planos de contingências na empresa. E o que é isso? Vamos supor que uma empresa está passando por uma operação de mercado ou ela vai se fundir com outra empresa. E aí, durante essa operação de mercado, essa fusão, ou às vezes uma licitação, é demandado que essa empresa tenha alguns documentos em conformidade com o LGPD. Então, às vezes, é demandado que tenha política de privacidade, que tenha um código de conduta, alguns documentos específicos. E ali você pode ser contratado para implementar um plano de contingência. Ele é diferente, às vezes, da consultoria que eu falei que a gente faz por fases, porque ele tem um planejamento mesmo para aquela finalidade específica. Quando você é contratado como consultor por fase, você é contratado para o fim de deixar a empresa em conformidade com o LGPD, ponto, porque a lei exige ponto. Aqui no plano de contingência, não, você vai deixar a empresa em conformidade com a LGPD de acordo com o edital que existe, de acordo com o formulário de referência que existe relacionado a uma operação de mercado. Então, existe aquela finalidade específica e a sua atuação vai ser toda voltada para aquela finalidade específica. Muita gente não enxerga essa possibilidade e só pensa com a cabeça do consultor de proteção de dados que tem que levar a empresa a total conformidade com a LGPD. E aí, na prática, depois de levar muitos nãos, né, eu falo que a gente aprende na dor, depois de ouvir muitos nãos, depois de entender como funciona o mercado, depois de errar muito, a gente percebe que a gente tem que ter essas duas cabeças. A cabeça do consultor, que de fato quer levar a empresa totalmente à conformidade com a LGPD, mas também a cabeça mais aberta para essas situações em que você vai ser apenas o implementador ali de um plano de contingência. Você vai implementar e executar um plano de contingência, porque ali ele não está querendo a adequação completa naquele momento. E aí, quando a gente está muito com a cabeça de consultor de LGPD que quer levar a empresa em conformidade total, qual que é a nossa atitude ali quando a gente é procurado para prestar um serviço de contingência? Falar, não, obrigada, eu não faço esse serviço, porque eu só presto serviço de adequação completa. E esse é um erro que muitas vezes fecha a porta ali para você atuar perante uma empresa, porque muitas vezes você entra implementando um plano de contingência para uma operação, a operação dá tão certo que a empresa te contrata para implementar o programa de conformidade com a LGPD. E aí eu volto lá no início da live. Oportunidades existem para quem está preparado. Como que você vai estar preparado para isso? Como você vai ter essa mentalidade de entender que a empresa às vezes quer um plano de contingência aqui, mas no futuro ela vai poder querer um programa de conformidade completo, com estudo, com análise de mercado, com análise de casos, com mentorias, com networking, conversando com profissionais da área. Então, a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Vencida essa oportunidade de implementação ali de plano de contingência, outra oportunidade que tem tido demanda na área de LGPD é na área de auditoria. Estou só marcando aqui porque eu me perco, né? Daqui a pouco não vou saber o que eu falei e o que eu não falei. Área de auditoria. Você pode ser contratado por uma empresa para analisar como anda ali a adequação dela à LGPD. Às vezes, uma empresa que já passou por um programa de adequação prévio, feito por outro profissional, ou uma empresa que já tinha ali uma cultura de proteção de dados, porque assim, a gente acha que não, mas muitas empresas já, antes da LGPD, já tinham ali uma cultura de proteção de dados. A segurança, a credibilidade, a confiabilidade, o sigilo já eram valores intrínsecos dessa empresa, então já existia. Ela não sabia que existia uma lei, às vezes nem existia uma lei, ela não sabe como atuar de fato 100% igual a lei determina, mas ela já tem aqueles valores. Então, ela te contrata para fazer uma auditoria ali na empresa dela, para você avaliar um nível ali de conformidade com a LGPD que ela está. Como que está ali as operações dela, como que é a rotina, como que os colaboradores atuam na prática. E aí você analisa esse grau de conformidade e analisa os riscos, avalia os riscos e demonstra os riscos para a empresa. Olha, empresa, você realmente tem valores intrínsecos relacionados à segurança dos dados, à proteção dos dados, porém eu achei um problema nessa área, o seu RH poderia mudar isso e aquilo para ficar em conformidade com a LGPD, você não tem relatórios, você não tem mapeamento que mostra ali quais bases legais estão justificando quais tratamentos de dados, você até
age conforme a base legal, mas você não demonstra. E a gente sabe que a LGPD não basta estar adequado, não basta estar em conformidade com a lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que demonstrar isso. Então, essa auditoria, essa avaliação de risco, essa análise de risco, chamem como quiser, é uma demanda que existe sim nas empresas, principalmente empresas que estão com um nível de consciência um pouco acima relacionado à proteção de dados, ou empresas que já passaram pelo programa de adequação lá no início, e você pode ser demandado. E como disse, vou ser repetitiva, você tem que estar preparado para essa oportunidade. Você sabe avaliar uma empresa, ver se ela está de fato adequada à LGPD, analisar os riscos que existem ali, das desconformidades, analisar o que tem que ser mudado, implementar um plano de ação. Você tem que estar preparado para isso, porque às vezes a empresa só quer isso, ela só quer essa avaliação e essa análise dos riscos. Vencido essa oportunidade, temos também a possibilidade de você atuar como advogado do titular de dados, porque toda hora a gente vê que está tendo vazamentos de dados, que está tendo incidentes de dados, que os dados dos titulares estão em insegurança, né, em várias situações. Então, o titular de dados começa a necessitar de um advogado para defender os direitos dele. O meu número ali do WhatsApp caiu num golpe. Eu perdi meu Instagram num golpe, um hacker. Eu vi que uma empresa que tratava dos meus dados teve um vazamento de dados e agora outras empresas estão me ligando, oferecendo várias coisas que eu não quis, já pedi para parar, ele não parou. Esse titular de dados precisa de alguém ali para orientá-lo a resguardar esses direitos. E isso é o advogado que faz. Muitas vezes, o advogado de direito do consumidor é procurado para essa demanda relacionada a um vazamento de dados, relacionado a um mau uso de dados, e ele não está preparado. Ele sabe muito de direito do consumidor, mas ele não estudou proteção de dados, ele não está apto para atender essa demanda e acaba atuando ali de uma forma genérica. Eu direto vejo processos que, entre os pedidos, poderia ter sido pedido algo relacionado ao LGPD porque teve um incidente de segurança, porque teve um problema dos dados, e as pessoas não pedem, elas perdem a oportunidade de pedir isso. E não pede porque não está preparado. Então, por isso que eu sempre bato na tecla que alguns advogados têm obrigação de saber LGPD. Entre eles, advogado que atua com o consumidor e advogado que atua com o trabalhista. Não tem como não saber LGPD, porque os direitos ali estão muito ligados, são muito inerentes. Não tem como seu cliente trabalhador sentar na sua frente, relatar um caso e você não perguntar sobre o uso dos dados, você não analisar como é o uso dos dados dele na empresa que ele trabalhava. Da mesma forma, o seu cliente consumidor sentar na sua frente e você não saber orientá-lo quanto demandas relacionadas aos dados dele. Às vezes você pede de uma forma genérica, ignora aquilo e você está sendo ali negligente com direitos que o seu cliente tem, e isso é muito grave. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. E é uma área que começa a ter demanda, porque, como eu disse, muitos profissionais não estão preparados. Então, você se especializar em proteção de dados para atender o titular é uma área que tem muita demanda e que tende a aumentar, porque, assim, é só você entrar ali no Google e jogar vazamento de dados, golpe do Instagram, golpe do WhatsApp, tem aos montes. E as pessoas precisam de alguém especializado para defender os direitos dele. Outra oportunidade também, questão de hackear Instagram. Toda hora tem alguém com Instagram hackeado. Tem pessoas que, se tiverem o Instagram hackeado, o prejuízo é muito maior do que outras. Eu falo por mim. Eu brinco, se o meu Instagram for hackeado, eu desisto de tudo, sumo e vou morar na praia e vender minha arte. Porque imagina eu perder meu Instagram. Imagina você perder todos os contatos, toda a confiança, toda a relação que eu consegui conquistar no Instagram. São anos aqui trabalhando, anos produzindo conteúdo, anos para gerar essa conexão, para de um dia para outro minha conta ser hackeada e eu não conseguir recuperar. Vou começar do zero, o prejuízo é muito grande. Então, outro dia eu estava até conversando com uma consulente minha, que ela atua com pessoa física e ela não tinha parado para pensar nessa área de atuar com influenciadores, com quem usa o Instagram ali profissional para recuperar as contas deles. E aí ela me contou, ela falou assim, porque fulano está cobrando, falou um valor, sei lá, 10 mil reais para recuperar a conta dos digital influencers, para quem perde a conta. Eu falei, cara, eu não vou te negar, não acho loucura, não, porque eu acho que eu pagaria sim. E você começa a pensar em pessoas maiores, pessoas que têm 500 mil seguidores,
pessoas que têm 1 milhão de seguidores, pessoas que estão ali anos gerando aquilo, que a fonte toda ali de renda do negócio dele é no Instagram. Vocês acham que é muito improvável que essa pessoa pague 10, 20 mil reais para recuperar a conta dela? A gente não sabe o retorno que tem no Instagram, então não é muito improvável. Eu pagaria valores que às vezes as pessoas falam, nossa, mas é um absurdo, para recuperar minha conta, porque eu falei, se eu perder minha conta, vou vender minha arte na praia, porque começar do zero não vou. Então é isso. Então é uma área que tem uma demanda que está cada vez mais crescente. E aí sai da bolha, olha para o lado, quantos profissionais você conhece do direito que atuam com essa área, que sabem resolver essa demanda? Porque, além de tudo, essa questão do hackeamento do Instagram é uma área que é muito dinâmica. Se você não pedir ali a recuperação das suas contas, se você não fizer o passo a passo rápido, meu filho, um abraço. Você não consegue sua conta mesmo. Ou então vai ser um perrengue de semanas para você conseguir. Então, é tudo dinâmico, é tudo muito rápido. A pessoa tem que ter ali a expertise, dominar como fazer. Olha para o lado. Quantos advogados você conhece que estão aptos para fazer isso? Que estão preparados para fazer isso? Agora, olha para o outro lado. Quantas pessoas você acha que, se perder a conta num golpe desse, num hackeamento desse que perde a conta, precisariam desse profissional? E eu sou uma pessoa, várias pessoas que estão aqui me seguindo, eu tenho certeza que também precisariam desse profissional, e às vezes a gente não sabe onde está esse profissional. Então, advogar para titular é uma área em crescente demanda, e atuar com essas questões de hackeamento de Instagram, perda de conta, hackeamento de WhatsApp, também é uma área em crescente demanda. E para você atuar nessa área, você tem que saber LGPD. Vencido isso, você também pode ter que atuar como advogado do agente de tratamento, no contencioso mesmo. Porque da mesma forma que vai começar a aumentar as demandas, estão aumentando as demandas de consumidor pedindo entre os direitos dele, direitos relacionados à LGPD, trabalhista, vai entrar ali com uma ação trabalhista, vai ter ali demandas relacionadas ao uso dos dados dele com a empresa. O outro lado, a empresa precisa ter um advogado para se defender, porque se ele não se defender, vai ser réu ali naqueles pontos e vai sofrer a condenação. Então, o advogado da empresa tem que saber LGPD também e tem que estar preparado para responder isso, porque senão o cliente dele, me desculpe a palavra, mas vai se ferrar. A Amanda e a Elo estão falando aqui que não conhece nenhum advogado que faça efetivamente isso. É muito difícil. Por isso que os que estão aí, e aí a minha consulente ficou chocada com os valores, por isso que os que existem estão ganhando muito dinheiro e merecidamente, porque eles viram ali a oportunidade, né? E aí, como eu disse, serei repetitiva, eles encontraram uma oportunidade e se prepararam para essa oportunidade, estão aptos e estudaram. E é isso mesmo, se a gente precisar de um advogado que atue nessa área, e como eu disse, tem que ser muito dinâmico, vai bater o desespero, porque você vai olhar para o lado e não vai achar. E todo mundo aqui que produz conteúdo profissionalmente vai precisar desse. Eu espero que não, né? Que a gente não sofra nenhum golpe, nem nada, não hackeie nosso Instagram, mas se acontecer, a gente vai precisar. Então, assim, é uma área em demanda e já temos 3 clientes aqui comigo precisando desse advogado. Mas voltando para o advogado do agente de tratamento. O advogado da empresa tem que estar preparado, não adianta. O advogado da outra... A Elô falou que vai largar o previdenciário agora. Não, não, pode ficar aí, porque você manda muito bem no previdenciário. Você também é outra que faz coisas que quase ninguém faz, que é o tal do cálculo. O advogado que gosta de fazer conta é raridade. Então, continua aí, Elô. Eu te passo os contatos se você precisar. A empresa precisa ter um advogado preparado para atender essas demandas, porque o cliente vai entrar com demanda relacionada à proteção de dados, o trabalhador vai entrar com demanda relacionada à proteção de dados, e aí a outra parte vai estar ali, vivendo, não sabendo o que responder, respondendo de forma genérica, porque, repito, vários processos que eu tenho pegado, que eu tenho analisado, tanto advogado de autor quanto advogado de réu, está perdendo essa oportunidade de atuar ali de forma específica, de bater pontos específicos. Está fazendo de forma genérica e está perdendo ali a oportunidade de defender o seu cliente. Então, essa outra oportunidade, já até perdi as contas, a 6ª oportunidade que eu listei, é você ser advogado de agente de tratamento. E aí existem 2 possibilidades ainda. Existe o advogado interno, porque tem empresas que têm jurídico interno, e quando você entra no LinkedIn, já tem empresas que estão buscando para esse jurídico interno advogados especialistas em proteção de dados, em segurança da informação, em segurança digital. Então, já existe essa demanda por advogados internos e especialistas para cuidar dessa área da empresa, assim como você pode ser
advogado externo, porque a empresa, quando tiver essa demanda, vai te contratar ali para o contencioso, para essa demanda específica. E ainda você pode ser o advogado consultivo, porque você vai ali analisar a viabilidade, se tem problema, se pode ter ações relacionadas àquilo, você faz todo esse consultivo, esse preventivo relacionado ao contencioso das empresas que podem ter relacionado à proteção de dados, a demandas relacionadas à LGPD. Área muito importante que, mais uma vez, tem poucos profissionais. Olha para o lado, pensa quantos profissionais que você conhece que fazem isso, que estão prontos para defender uma empresa, batendo ponto a ponto ali, relações ligadas à LGPD. Sétima oportunidade super famosa, que veio com alguns mitos juntos com a LGPD, que é de ser DPO, ou um encarregado de dados, que é aquela figura que serve, a princípio, de forma geral, como um canal de comunicação. Então, a regra geral da LGPD é que toda e qualquer empresa tenha um DPO, um encarregado de dados, que é um profissional que fica ali como canal de comunicação, tanto da empresa com o titular de dados, quanto da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se o titular tiver alguma dúvida relacionada ao uso dos dados dele, ele tem que saber quem ele vai procurar, e ele deve procurar um encarregado de dados. Outra exigência que vem na lei, letra fria da lei, o contato desse encarregado de dados tem que estar de fácil acesso para o titular. Então, basicamente, em todos os contratos da empresa, contrato com funcionário, contrato com cliente, contrato com prestador de serviço, tem que ter uma cláusula falando, em caso de dúvida sobre utilização de dados, contatar, aí tem um e-mail ali e o nome do DPO, que é o encarregado de dados. Tem que ter isso. No site da empresa, tem que ter o contato ali do encarregado de dados. Redes sociais da empresa, tem que ter o contato do encarregado de dados. O titular tem que saber de forma fácil quem ele tem que buscar. Então, toda empresa, regra geral, tem que ter esse encarregado de dados, e algumas exceções que ele não precisa ter esse encarregado de dados, ele tem que ter pelo menos um canal de comunicação, um profissional que vai ficar ali respondendo ao titular, caso seja solicitado. Então, é uma demanda que já existe, a atuação do DPO já existe, já vem sido cobrada. Naquela primeira multa que a gente viu da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi numa microempresa, um dos pontos que a empresa foi multada é porque ela não tinha encarregado de dados, então já vem sendo cobrado, e à medida que os titulares vão sabendo dos seus direitos, vão tomando consciência, eles vão saber que eles vão poder procurar esse direito, e aí ele vai começar a procurar a empresa por esse canal. Se a empresa não tivesse encarregado de dados, a empresa vai ter problema. E aí a oportunidade de você ser encarregado de dados. E existem outras funções ali do encarregado de dados, a principal é ser o canal de comunicação, mas o encarregado de dados pode ser solicitado ali pela empresa para auxiliá-la a manter a empresa adequada. Então, assim, analisar as rotinas da empresa, então ele fica fazendo aquela manutenção ali da adequação, auxiliando na implementação de uma política de privacidade, vendo se está sendo seguida. Ele atua ali naquela auxílio mesmo, no monitoramento ali da manutenção da adequação da empresa. Então, ele tem outras funções que a empresa pode solicitar para ele. E você pode ser um DPO, um encarregado de dados interno, ou seja, um funcionário da empresa contratado para isso, ou deslocado para isso, ou que a gente vê na prática que não seria o ideal, mas que acumula essa função, e aí até quando ele vai conseguir acumular essa função? Interrogação, e se em algum momento ele vai ter esse acúmulo de função na Justiça do Trabalho, outra interrogação, cenas para os próximos capítulos, mas não deveria acumular, mas a prática a gente sabe que acumula. Tem essa possibilidade de ter esse encarregado de dados, e aí, não tem como encarregado de dados não saber sobre proteção de dados, assim, não existe. Ah, na prática acontece? Acontece, as empresas vão ser penalizadas por isso? Também. Por quê? Porque se eu sou titular, eu entro em contato com o encarregado de dados para saber, por exemplo, como os meus dados estão sendo utilizados, ou se meu dado foi compartilhado com a empresa Y, porque a empresa Y começou a entrar em contato comigo e eu quero saber se foi essa empresa a empresa X, que compartilhou esses dados. Aí eu entro em contato com a empresa X direto pelo encarregado de dados. O encarregado de dados tem que ter essa resposta, então ele tem que conhecer o fluxo de dados, ele tem que falar, sim, nós compartilhamos os dados com a empresa Y por causa disso, disso, daquilo, conforme o seu contrato, ou não. Nós não temos nenhum contato com a empresa Y. Ele tem que saber isso de pronto. E mais que isso, ele tem que saber ali LGPD, ele tem que saber se esse compartilhamento pode ser feito
ele tem que saber se algum direito ali do titular foi desobservado, né, ali, que não teve essa observância ali do direito titular, que não foi resguardado, se pode ter algum problema. Então, sim, ele tem que saber LGPD. Não dá para colocar qualquer um ali, uma pessoa que não tem conhecimento, que vai ficar perdida, porque as respostas que a empresa tem que dar para o titular são em prazos curtos. Em regra, as respostas são imediatas. O titular entrou em contato, ele tem que ser respondido imediatamente. A resposta não pode ser imediata, tem que ter uma resposta, pelo menos genérica ali, falando assim, estamos analisando o seu pedido e vamos te responder em 2 dias, 3 dias. O titular tem que saber quando ele vai ter essa resposta. Não dá para responder em 1 mês, não existe resposta em 1 mês, não existe resposta em 15 dias, em regra, a não ser que seja uma resposta muito, muito completa. Mas se for em 15 dias, você tem que justificar por que vai demorar esse tempo. A LGPD exige esse dinamismo. A área de proteção de dados, a área de utilização de dados é uma área dinâmica. Porque às vezes você quer saber se a empresa Y está com seus dados porque a empresa X compartilhou, porque você está recebendo essas solicitações. Porque se não compartilhou, teve um outro vazamento de dados e você está desprotegido ali, numa relação insegura. Então, por isso que você precisa ter essa resposta rápida para você adotar medidas necessárias para se proteger. Então, não dá para um DPO que não sabe nada de proteção de dados, não conhece o fluxo da empresa, falar assim, ah, tá, vou analisar aqui. Aí começa a analisar todos os documentos. Não, ele tem que ter isso pronto, ele tem que saber LGPD. Então, é uma oportunidade. E você pode ser o DPO as a service, que a gente chama, ou o DPO externo. E são empresas terceirizadas que são contratadas para atuarem como DPO de outras empresas. Funciona super. Eu sou DPO contratada, né, de prestação de serviço de algumas empresas, e aí eles contratam por uma carga horária, etc., mensal ali, mas que você fica auxiliando tanto nesse canal de comunicação como nessa manutenção da empresa adequada. Então, assim, é uma oportunidade muito grande para quem está preparado. Chique isso, só nome legal. Eu gosto muito de falar encarregado de dados, eu gosto do nome abrasileirado, mas o pessoal gosta muito do nome de PO. Às vezes, quando você fala, eu ofereço serviço de encarregado de dados, a pessoa fica assim, ah, não, mas eu ofereço serviço de PO, a empresa acha legal ter um de PO, valoriza ali, né, a empresa. 8ª oportunidade, prestar consultoria para DPO, porque lembra que eu falei que a realidade é que tem gente acumulando serviço, então às vezes o gerente ali acaba virando DPO, vira encarregado de dados, ou então, isso, DPO, é Data Protection Officer, nossa, em inglês de milhões, né? Mas é isso, DPO. E às vezes acumula, coloca qualquer pessoa, muito entre aspas, né? Como DPO, coloca pessoas que não estão 100% preparadas ainda, para ser esse canal de comunicação, ou então outras empresas, porque existem algumas exceções de empresas que não precisam ter o DPO, mas elas precisam, como eu disse, ter um canal de comunicação. É obrigatório ter esse canal de comunicação. Então, às vezes, eles colocam ali uma pessoa para ficar responsável por esse canal de comunicação, mas quando o bicho pega e as perguntas começam a ser um pouco mais profundas, eles não estão preparados para responder. E aí existe essa possibilidade de você prestar consultoria para o DPO. E sim, tem pessoas, tem empresas que contratam ali mensalmente, pagam serviços mensais para profissionais de LGPD para prestarem esse auxílio, para ser o braço direito ali do DPO na atuação na prática. E assim, cada vez mais está aumentando essa demanda, porque, conforme eu disse, o titular começa a conhecer os direitos dele e começa a questionar, começa a ter Chique também, já tô quase indo embora aí, já tô trazendo todo mundo. Se eu fizer mais 2 lives dessas, elas já entram no programa de aceleração, já começam a ir trabalhar com LGPD, assim que eu gosto. Eu falei ontem, as meninas que estão falando, tanto a Isa como a Elô, abrindo parênteses aqui, elas estão num grupo que eu tô de mentoria, né? E ontem alguém lá no grupo falou assim: eu queria conversar mais com você sobre LGPD, para talvez mudar de área, para atuar, não sei o quê. Eu falei, pode conversar, mas assim, eu sou ótima influencer quando o assunto é LGPD, porque é uma área que eu amo, é uma área que eu trabalho, que eu vejo oportunidades. Então, assim, 40 minutos de conversa comigo, eu faço todas. Aí até foi com a Vicky que eu falei, ela acabou de entrar. Que eu falei que é meia hora de conversa comigo, 40 minutos, eu convenço a você a largar a sua área e vir trabalhar com a LGPD e vir trabalhar com empresas, porque é a área que eu sou apaixonada. Então, assim,
Cuidado com o que vocês pedem, porque senão eu convenço todo mundo, faço o grupo lá do Seja Vista virar o grupo Seja Vista na LGPD. Mas voltando aqui para a 8ª oportunidade, consultoria para DPO. É uma oportunidade que já existe, é uma demanda que vem crescendo e é uma demanda que também você tem que estar preparado, porque você prestar uma consultoria para um DPO é diferente de você prestar o primeiro serviço que eu falei lá, como consultor, nem também a ver com direito digital ou nada. Tem super a ver, Isa. Direito digital e LGPD andam de, assim, entrelaçados. Não tem como você estudar direito digital, querer atuar com direito digital sem saber proteção de dados, porque tudo que está ali no digital, tudo que está ali no digital mesmo, né? Eu procurei outra palavra para colocar, mas não, no digital, tudo que está ali em sistemas, tudo que envolve a área digital tem que ter uma proteção de dados por trás, porque os dados estão ali desprotegidos em regra. Então tem que vir essa proteção. Então você não tem como você atuar com o direito digital, e assim, o direito digital é super amplo, né? Mas você pensar em todas as áreas, todas as demandas que existem relacionadas a direito digital, sem você ter pelo menos uma noção mínima de proteção de dados para você resguardar a sua atuação. E aí bate muito na tecla que eu sempre puxo a orelha. Advogado que não protege dados, que não protege informações de cliente, é muito feio. Porque, além de tudo, a gente tem um dever de sigilo no nosso código, e a gente tem um dever de ética, de atuação ali, de uma atuação em conformidade com as leis que estão vigentes. Agora, imagina você ter uma atuação no direito digital e você não liga para a proteção de dados, você não liga para proteger os dados dos seus clientes, os dados do seu processo, os dados do seu escritório, os colaboradores do seu escritório. Isso é muito feio mesmo, é feio, a palavra é essa. É incompatível com a advocacia. Então, assim, direito digital e proteção de dados andam, assim, grudados. E até nos cursos, nas pós-graduações de direito digital, nos livros de direito digital, geralmente tem um capítulo, um módulo todo destinado à LGPD, à proteção de dados. Então, eu terminei, né, de falar na verdade, não terminei de falar da consultoria para DPO. A consultoria para DPO é diferente da consultoria que a gente presta para a empresa, daquela consultoria que eu falei lá no início, foi a oportunidade número 1 que é você levar a empresa em conformidade para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui você não tem esse objetivo, você tem esse objetivo de auxiliar ali o DPO a ter essas respostas rápidas que ele precisa ter para quando ele for demandado, auxiliar aí também nesse monitoramento da manutenção e adequação LGPD. Então, você anda ali do lado do DPO, você é um braço direito para responder as perguntas do DPO. É uma demanda existente, principalmente por conta da realidade que eu disse, que é isso mesmo, de um funcionário acumular a função com função de DPO, ou colocar qualquer pessoa ali da empresa, e eu falo qualquer assim, é qualquer pessoa que não tem expertise da empresa para virar DPO, e ele fica perdido. Então, você vira ali um braço direito. Acho que só os advogados que atuam com o LGPD que estão em conformidade. Ouso dizer que tem advogados que não atuam com o LGPD e não estão em conformidade. Soltei e saí correndo. Mas eu já vi isso, tá? Nona oportunidade. Eu listei como a nona oportunidade, como eu disse, eu tinha listado 9 oportunidades, eu achei que eu tivesse listado 10, eu listei 9, mas dentro de algumas eu destrinchei, igual a caso do advogado, que dá para você ser interno, dá para você ser descontencioso, dá para você ser consultivo, de PO interno, de PO externo, então, assim, por isso que nas minhas contas passou um pouco a mais, mas indo para a nona e última oportunidade que eu listei aqui, mas durante a live também surgiram outras oportunidades, né? A gente foi falando, tem o treinamento para a empresa. Isso é uma demanda muito crescente. É uma demanda que quase não existia no início, porque as pessoas queriam o quê? Uma conformidade ali de papel, de você ir fazer o programa de adequação, adequar documentos e só, tchau, um abraço. Mas à medida que foi avançando a proteção de dados, que as pessoas foram tendo mais consciência, surgiu a necessidade de dar treinamentos para as empresas. Porque o que acontecia era você fazer a adequação de papel, mudava ali, tinha uma política de privacidade, os contratos estavam super adequados à LGPD, lindo, mas na prática o funcionário continuava colocando post-it com a senha no computador, compartilhava, era uma senha única para todo mundo tem acesso a tudo no sistema, então assim, eu atuo no RH,
outra pessoa atua no comercial, o pessoal do comercial me pediu um documento do RH que eu nem sei porque vou e mando para o WhatsApp. A realidade era essa. Então, as rotinas não estavam adequadas à LGPD. Logo, a empresa não estava adequada à LGPD, porque a adequação de gaveta, a adequação de papel não serve para nada. E aí as empresas começaram a ter alguns problemas ali relacionados ao uso dos dados. Foi surgindo a necessidade de se implementar treinamentos para os funcionários. Então, o que a empresa faz? Monta política de privacidade, monta um código de conduta, monta ali uma política de uso dos dados ali internos da empresa, o uso de WhatsApp, o uso de e-mail, uso de celular corporativo, faz toda essa implementação documental mesmo do que tem que mudar e começa a dar treinamentos. Treinamentos por setores, tem muito treinamento. A área do RH é a área que mais tem treinamento por conta do fluxo de dados ali, porque às vezes um vazamento de dados no RH pode ter impactos trabalhistas na empresa, pode ter impactos muito graves na empresa. Então, assim, a área do RH tem treinamento sempre. Mas outras áreas também, a área do comercial, que atua com muito documento de cliente, jurídico, tudo isso é treinado de acordo com esses códigos que foram implementados na empresa, essas políticas que foram implementadas na empresa. E aí, essa semana eu chamei a atenção e foi até engraçado, porque eu abri uma caixinha perguntando se as pessoas sabem dar treinamento, e a maioria das pessoas não sabem dar treinamento, porque treinamento é diferente de dar uma palestra. Uma coisa é eu ser chamada na empresa para dar uma palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a importância de proteger dados. Eu ser chamada para dar uma palestra de conscientização, que geralmente acontece antes de ter ali o programa de adequação da empresa, para as pessoas começarem a entender a importância de utilizar dados em conformidade com a lei, a importância de se proteger dados. Isso é uma palestra. Treinamento é diferente de aula também, de eu ser chamada para dar uma aula, explicar para as pessoas ali, porque a maioria das pessoas não sabe o que são os dados, que são dados pessoais sensíveis, que são tratamentos de dados. Isso tudo é uma coisa. Treinamento é outra. Treinamento, o próprio nome diz, treinar. Então, treinamento é você ir para treinar pessoas para agir em conformidade com algo que está estabelecido. Então, treinamento é algo que exige estudo, conhecimento prévio de toda a rotina da empresa, tanto a rotina formal, que está nos papéis, quanto e principalmente da rotina informal, que é o que acontece na prática e é onde está 99% dos problemas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento prévio, tem que fazer esse mapeamento prévio e tem que ter técnicas. Técnicas de mostrar para as pessoas como elas devem agir. Técnicas de convencer as pessoas de como elas devem agir, porque vocês acham que é simplesmente chegar lá e falar: bom, pessoal, a partir de hoje, o WhatsApp não pode ser usado mais, está ali na política da empresa, vocês vão ter que fazer todo o compartilhamento de documentos por e-mail, e é isso. Um abraço, até mais, foi um prazer estar aqui. Vocês acham que no dia seguinte, na hora que o pau tá pegando ali na rotina, no operacional, aquela confusão, um outro pede, me manda aí o contrato do fulano. Você acha que a pessoa vai anexar o documento no e-mail ou vai pegar e mandar para o WhatsApp, que é muito mais fácil? Vai mandar para o WhatsApp. Ela vai fazer aquilo que ela está habituada a fazer há 10 anos que ela está na empresa, que há 10 anos que funciona assim. Então, não é um papinho ali que você vai ter numa palestrinha ali e vai convencer as pessoas de que, a partir de hoje, não é o WhatsApp. É todo um processo, é toda uma forma, você tem que ter técnica. Vou dar um pré-treinamento já de início e um treinamento no final após conhecer a rotina da empresa. Ok, é isso. No início a gente dá ali um pré-treinamento que eu falo que é mais... Eu nem chamo de treinamento, eu chamo de conscientização mesmo, de levar informação para as pessoas sobre o que é LGPD, mas não falar de lei, tá, gente? Pelo amor de Deus, treinamento não é para falar de lei, nem essa conscientização, porque leigo odeia ouvir sobre lei. Só a gente que gosta de lei. E a gente nem gosta tanto assim. Mas aí você informar ali que tem uma lei que existe, que utiliza dados, explicar ali para eles terem uma noção, porque a maioria das pessoas não tem realmente noção do que são dados pessoais. Muitas vezes você fala assim, com a pessoa, você chega para fazer uma entrevista na empresa ali, você utiliza dados? A pessoa, não utilizo dados. Aí você vai ver, a pessoa tem uma planilha cheia de informações ali pessoais que são dados pessoais. Então, é explicar de forma simples e bem objetiva que são dados, os tratamentos de dados que ocorrem, a forma correta de fazer, a forma que é errada, os riscos que envolvem ali fazer de forma errada. Esse pré-treinamento é isso, você conscientizar a pessoa, você tirar a pessoa de um estado de total desconformidade e total ignorância ali, no sentido de ignorar mesmo a existência da lei, para despertar o interesse de que existe uma lei, de que existem regras novas
de que existem rotinas novas. O treinamento no final, que é esse treinamento que eu estou falando, que muitas vezes a gente é contratado apenas para esse treinamento, é depois de você ter mapeado toda a rotina formal e informal da empresa. Então, assim, você entendeu o que deveria ser feito e como é feito. Se você for implementar, for você que for implementar o programa de adequação da empresa, você colocar e trazer para o treinamento como vai ser a forma agora que ficou definida nesses documentos. Tem uma política de privacidade agora, tem código de conduta, tem política de descarte, não sei quais documentos que serão implementados. Mas é você pegar todas as regras que estão nesses documentos e levar para o treinamento para treinar as pessoas a agirem em conformidade com os documentos. O objetivo do treinamento é fazer com que as pessoas deixem de agir como elas agiram a vida inteira e passem a agir de uma forma que agora é a regra da empresa, mostrando, inclusive, para eles as responsabilidades deles não agirem assim, porque se está no código de conduta a forma que tem que utilizar dados a partir de agora, se o funcionário não age daquela forma, pode ter uma advertência, pode ter ali uma punição ali, desde que estabelecida, né, no contrato de trabalho, no código de conduta, para esse funcionário. Isso tudo tem que ficar muito claro. Para treinamento, precisa estar na empresa antes para conhecer bem essa rotina, certo? Sim, você tem que ou estar na empresa antes, ou então, antes de aplicar o treinamento, fazer um mapeamento mesmo. Então, assim, tem gente que, vou elaborar um treinamento em 2 dias, 3 dias. Não vai. Você vai demorar tempo para elaborar um treinamento. Por quê? Porque você tem que mapear tudo, você tem que conhecer, olha, qual é a rotina formal da empresa? Isso, isso, isso. Ok. Agora, qual que é a rotina informal da empresa? Como que você vai descobrir qual que é a rotina informal da empresa? Fazendo entrevistas com alguns colaboradores, analisando. Mas eu estou fazendo tudo remoto, de forma longe. Ok, eu também faço tudo de forma remota, longe. Como eu faço? Tenho um braço direito na empresa. Sempre que eu vou dar um treinamento, implementar um programa de adequação, qualquer coisa, eu trago alguém da empresa para o meu lado para ser o meu braço direito. Ele vai ser meus olhos e ouvidos ali na empresa. Então, assim, eu faço toda uma preparação com essa pessoa, eu explico ali que eu não estou para fiscalizar e ser dedo duro de ninguém, não é isso, mas que eu preciso entender o que acontece na prática para eu avaliar os riscos. Porque a gente só entende os riscos quando a gente analisa ali a prática, a rotina, porque, igual eu disse, os riscos estão 99% na prática, na rotina, na rotina informal da empresa. Então, você tem que ter toda essa análise prévia, você tem que fazer todo esse mapeamento prévio para entender como ocorre hoje e como tem que ocorrer para estar em conformidade e aí ajustar para atuar, para essa situação ficar em conformidade. Treinamento é algo muito, muito sério e as pessoas não levam tão a sério assim. Por isso que surgiu essa demanda por dar treinamento. Porque tem muita empresa que passa por um programa de adequação LGPD, tudo lindo, com todos os documentos. A pessoa fala que dá o treinamento, mas não dá. Ela dá uma palestra, ela faz uma conscientização, e aí 2 meses, menos de 2 meses, 1 mês depois já está tudo como era antes. Aí o gestor ele fica louco, o dono da empresa fica louco, porque está tudo em desconformidade. Aí ele contrata você, que está preparado, porque você enxergou a oportunidade para dar um treinamento, para ajustar tudo isso que está em desconformidade na prática, no dia a dia. Então, assim, uma área com demanda aumentando, principalmente setores de RH, tem alta necessidade de ter treinamento. E como o treinamento envolve mudança de cultura é processo, não se muda a cultura de uma empresa do dia para a noite. Então, muitas vezes, você é contratado para dar vários treinamentos. Às vezes você vai dar um plano, vai fazer um plano ali, um pacote de um treinamento anual, assim, de 1 ano de treinamentos. Então, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, você vai lá aplicar um tipo de treinamento na empresa. Então, assim, área interessantíssima, com grandes oportunidades para quem estiver preparado. Então, acho que consegui passar por todas as oportunidades que eu pensei. Como eu disse, eu sentei literalmente 5 minutos antes da live começar e comecei a ajustar ali. Eu falei assim, quero anotar, porque senão eu começo a falar, né? A pessoa se perde um pouco. A pessoa que fala muito, tem um TDAH ali levezinho, sabe? A pessoa começa a falar de A e eu ia terminar falando de outro assunto. Então, eu falei assim, vou sentar e vou listar algumas oportunidades relacionadas à LGPD. Sentando, listei essas 9 que eu passei para vocês, sendo que várias delas viram 2 e 3. Então, assim, oportunidade para atuar na área da LGPD tem. Então, aquele papinho de que a LGPD é modinha, a LGPD não vai pegar. Quem se especializar em LGPD vai passar fome porque não tem serviço para eles. Balela. Isso é papo de quem
tentou cavar uma oportunidade na área, mas não se preparou, mas não estudou, mas não seguiu a tendência do mercado. Realmente, para quem não se prepara, para quem não atualiza, para quem não entende o mercado, não tem oportunidade e não vai se dar bem na LGPD. Agora, se você se compromete a estudar, a se preparar, a se atualizar, relaxa, vai ter demanda para você o tempo todo, em várias áreas. Se você abrir esse leque de possibilidades, não ficar ali fechado, sair da bolha, você vai ter oportunidades. Então, assim, quis trazer um pouco dessas oportunidades, porque eu sei que muita gente, principalmente no início ali, fica muito apreensivo, fica com medo de ter feito uma escolha errada, fica com medo de ter ido para uma área errada, investido numa área errada. Mas calma, olha ali, olha o mercado, analisa fora da bolha, você vai ver que tem várias oportunidades. Basta se preparar. Então, essa foi a nossa live de hoje, que eu quis dar essa pincelada. Espero que tenha sido útil, espero que tenha aberto a cabeça das pessoas para a área da LGPD. Falei que eu sou ótima influencer, então, assim, quem quiser bater um papo de LGPD, te convenço em 30 minutos a vir para a LGPD, a vir para o lado bom da força. Trabalhar com empresa, trabalhar com consultoria de empresa é maravilhoso. É uma área que eu amo. E, assim, principalmente proteção de dados. Eu sou apaixonada pela área porque eu consigo ver as mudanças que existem positivas para uma empresa que se adequa à LGPD, para a sociedade quando ela começa a atuar em conformidade com a LGPD, para os titulares de dados quando eles começam a entender e cobrar os direitos dele. Então, assim, só vejo pontos positivos na proteção de dados. Eu confio muito na proteção de dados, sou apaixonada e vejo um longo caminho. Lembrando que a proteção de dados é recente. A LGPD vai fazer 3 anos agora, mas é muito recente, as pessoas não conhecem ainda. Então, essas oportunidades que já existem, está existindo numa área nova, numa área completamente desconhecida e ignorada pelas pessoas, mas que está crescendo. Então, assim, as oportunidades tendem a aumentar, mas quem chega primeiro bebe água limpa. Van falou que já pensou em agregar um serviço na minha atuação. Van, super! Você advoga para a empresa, você vai quer prestar serviço para incorporadoras, incorporadoras, construtoras precisam de adequação LGPD. Já contei a minha história. O meu primeiro contato com a LGPD foi trabalhando como advogada interna de uma construtora incorporadora que passou por um programa de adequação antes mesmo da lei entrar em vigor por demanda do mercado. Então, para essas empresas conseguirem crédito, participar do mercado, elas precisavam estar adequadas à LGPD, porque tinha parceiros que exigiam, bancos exigem, fornecedores exigem. Então, assim, ela passou por uma adequação antes mesmo da lei. Então, é um serviço para você super agregar na sua área de atuação, assim, só tem a crescer. Quem atua com empresa tem que abrir os olhos para a LGPD, porque, assim, ou você tem que trabalhar ali com a LGPD, atuar com a LGPD, ou ter alguém para indicar para fazer, porque é a realidade das empresas. Você leva ali, enriquece, gera um valor para a empresa. Amanhã tem live, sim, amanhã tem Café com Dados, 8 horas da manhã, e eu e o Thiago vamos estar fazendo aqui uma edição especial, porque amanhã é dia do advogado, né? Então, nossa live vai trazer também vários conteúdos voltados para o advogado. Vou dar um spoiler, vamos falar de como os advogados, e aí tem muita gente perguntando até aqui, como os advogados que querem atuar com a LGPD ou então querem agregar a LGPD no serviço, querem conhecer mais a LGPD, podem fazer, por onde estudar, como se prepararem para estar aptos a atuar com a LGPD. Então, esse é o papo amanhã do nosso Café com Dados e vai ter presente na live para os advogados, hein? Spoiler, espero que o Thiago não esteja vendo, porque ele vai me xingar por conta desse spoiler. Mas é isso, nossa live termina aqui. Vou deixar ela salva, então quem quiser assistir, quem estiver assistindo depois, tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários. E a gente se encontra pelos stories, pelos grupos, a gente vai se falando e trocando uma ideia. Beijo para todos, te espero amanhã então, Van. Beijo, já ia falar boa sexta, boa quinta para todos nós de trabalho, que seja muito produtiva. Beijo, beijo.